Aí, André, não é um pouquinho perigoso dar toda a autonomia pro Boto, um cara que não conhece o futebol brasileiro e o Flamengo? Tem que ter alguém próximo a esse cara, porque se der toda a autonomia para ele, como é que vai funcionar isso na prática, né? Mas tem o Felipe Luiz, tem o próprio BAP, e ele tem que se inteirar. Ele conhece futebol O André, brasileiro, ele... uma coisa é não conhecer tanto o futebol brasileiro, outra coisa é não conhecer de futebol, né? Que é pior, que são casos amadores, né? Exatamente. Ele não adianta ter esse pensamento, né? De, o cara tá chegando, vai dar autonomia para ele, não sei o quê. Não, você tem que... Você contratou o profissional, você tem que dar a autonomia para ele tomar as decisões. E ele não é nenhuma criança que você tem que pegar ele pelo braço e ir guiando ou viajando o Brasil para mostrar o Brasil para ele entender o que é o Brasil. Não. Ele tem as suas convicções, as suas ideias, ele conhece profissionais do Brasil, ele pode conversar com pessoas da confiança dele, falando como é que é o mercado, como é que é o Flamengo, o próprio Leonardo, com quem ele tem contato. O próprio Jesus, ele falou que veio conversando. Jorge Jesus, explicar como é que é o futebol brasileiro e tal. Então, cabe a ele. Eu acho que não tem muito essa preocupação, não. Eu acho que tem que... Escolheu, agora tem que confiar, e o profissional ele tem que se adaptar, tem que ter capacidade de adaptação também. Não adianta ficar, mas aqui é Europa, aqui não é Europa, aqui não é Europa, e ficar reclamando, na Europa era melhor, na Croácia era melhor. Aí também vai da maturidade de cada um, né? Alan, só completar, e tem mais uma coisa, né, André? Porque, tipo assim, você dá autonomia para um profissional, se esse profissional for péssimo, você demite, traz outro. O problema é quando a autonomia é do amador, que você não pode demitir. Porque ele é o amador e está no estatuto, ele é o vice-presidente. Aí o cara faz besteira, o vice-presidente, você busca lá, aí contrata alguém para ser o escudo. Né? Não, a culpa é do técnico. Não, mas o presidente pode destituir o vice-presidente, não, sim. Não. Ele poderia ter destituído o Braz naquela ocasião lá. É o que eu tô falando, André, que não destitui por conta desses elos políticos. Aí o cara não sai, sim. Ele fica lá. O amador fica lá. E também, se for mudar, vai trazer alguém mais amador, que talvez não tenha nem o... Por exemplo, se tivesse destituído o Braz, ia trazer quem? Para ser VP de futebol. E o cara... Então, enfim, é melhor você, se o cara não dá certo, primeiro, o Boto vai receber muito. Então ele tem que ser cobrado, tá? Eu sou entusiasta, tá? Da chegada do Boto, mas também ele chega com baita salário e ele é profissional. Então ele tem que ser cobrado como profissional. Então, se ele não der certo e tudo, ele é aquilo, é demitir. Não tem jogo político, não tem fazer média interna. É profissional. É como se fosse qualquer outro, como se fosse o médico do clube, o nutricionista, o fisioterapeuta, o técnico. É outro. Deu certo, foi bem? Vamos lá. Não deu certo? Cara, busca outro. Então enfim, para mim é totalmente diferente. É muito melhor você dar autonomia para quem é pago para isso. O cara recebe salário, então ele tem obrigação. Quando você não recebe salário, não é tua obrigação. Qual era o emprego do Braz? Não era vice-presidente de futebol. O emprego dele era vereador. Como todos os outros VPs. Eles têm empregos em outros lugares. O diretor não. O diretor é 100% focado no clube. Então ele tem que ser cobrado o quanto, mas ele vai viver do clube. Ele não vai ter nenhum outro trabalho para poder dividir as atenções. Então eu acho que é muito melhor você dar autonomia para alguém que é profissional e é contratado para isso, do que pessoas aleatórias que têm outro emprego, que não estão 100% no Flamengo e que não são do métier. O pessoal do chat está falando, né, que deram autonomia para o Jorge Jesus, deram autonomia para o Paulo Souza, deram autonomia para vários, agora dá autonomia pro diretor, pô. Dá autonomia pro diretor. Pelo menos faz mais sentido do que você largar tudo nas costas do técnico. Porque uma hora se o técnico não tiver resultado, ele vai embora. E se ele tiver resultado, ele também pode ir embora e levar tudo. Como o Jorge Jesus fez. E talvez com o diretor o técnico tenha respaldo, né, André? Que não tinha com pessoas amadoras e políticas, né? Não, e outra coisa, por exemplo, quando o Boto, ele é treinador de formação. Então, por exemplo, se vier um Jorge Jesus pro Flamengo, ele não vai poder fechar o CT pro diretor de futebol, né? Então, o diretor de futebol vai estar de olho em tudo. Até para deixar, se o Jorge Jesus quiser ir embora sem deixar nada documentado, sem deixar nenhum legado,
tinha um diretor de futebol ali que estava olhando tudo, que estava vendo. E até na hora de fazer a troca, quer dizer, a reposição, porque o profissional foi embora, ele vai saber a linha. É essa a importância do diretor de futebol, porque ele manteve Felipe Luiz. Aí se pensa numa linha de trabalho de todo o departamento de futebol, base, etc, etc. Se esse treinador vai embora, porque recebeu uma proposta melhor, aquela linha de trabalho vai se manter porque tem um diretor ali que conhece. Perfeito. Essa é uma das vantagens de você ter isso, porque foi o que o Flamengo ficou órfão de pai e de mãe quando o Jorge Jesus foi embora. Perfeito. Tem alguns superchats aqui, mas o que eu queria complementar é o seguinte, o exemplo que eu queria trazer, André, se vão dar autonomia para ele, porque tem o choque cultural, né? Futebol sul-americano com o futebol europeu. Esse cara vai chegar aqui e ele vai ter que ter alguém para mostrar algumas situações que acontecem aqui. E até que ponto o BAP também vai aderir a essa mentalidade europeia, principalmente na paciência, tá? Porque o Jorge Jesus, quando chegou aqui, vocês vão lembrar do episódio da Libertadores e do Brasileirão, que no primeiro momento tiveram que explicar para ele, o foco aqui é a Libertadores, tá? Não faz essa maluquice que você fez aí colocando o Rafinha de atacante. Aí o Jorge Jesus, já entendi como funciona aqui. Se o Boto vai chegar e vai ter essa autonomia, até para conhecer, Alan, como funciona o Brasil, tá? O Brasil tem muitos vícios ainda nas gestões. A gente está falando de gestão profissional, perguntaram aí no chat, qual o clube brasileiro que tem uma gestão profissional, ou que já teve aí nos últimos anos? Então o cara vai conviver com alguns vícios que tem aqui, com algumas situações que os dirigentes aqui têm que amenizar alguns fatos ali para poder o trabalho fluir. Porque se for radicalizar, chegar aqui e dizer vai ser assim tal, e não tiver um apoio a esse cara, num primeiro momento pode ter uma pressão muito grande em cima do trabalho dele. Então vamos ver como eles vão se comportar com relação a isso. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.